Existe aquele ditado, né, que quando você não tem nada de bom pra falar sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa, você não fala nada. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, novo filme dirigido pelo Maurício Essa. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para perder notificação dos próximos vídeos. Acho que é a primeira vez que eu falo aqui no canal, mas eu adoro Turma da Mônica, eu cresci lendo esses gibis, esses personagens, eu literalmente aprendi a desenhar e a fazer histórias em quadrinhos amadoras já, envisionando a criação de cinema, de narrativas, por conta dos gibis, desses personagens icônicos do Maurício de Souza. Para mim, um dos grandes gênios da cultura brasileira, eu não sei quem seria eu criança sem a Turma da Mônica, então eu levo esses personagens muito a sério, eu gosto muito das produções live action que aconteceram na década passada, o Turma da Mônica Laços e o Lições, ambos dirigidos pelo Daniel Rezende. Eu considero o segundo filme, o Lições, especialmente sensacional, acho que um dos melhores filmes de quadrinho da década passada, eu definitivamente recomendo se você não assistiu. E todas essas possibilidades pro cinema que a Turma da Mônica oferecem, né? Não só com os personagens do bairro do Limoeiro, mas todo o elemento de terror com o Penadinho, de sci-fi com o astronauta, do Chico Bento na roça, do Papa Capim. Tem uma infinitude de possibilidades de história que o universo do Maurício Souza permite contar, que eu até estranhei que demorou tanto tempo para chegar no cinema. E eu acho que eles estavam num caminho muito legal com esses dois filmes, que não teve o terceiro, né, que seria o Lembranças, acabou se transformando numa série de TV do Globoplay. E aí a gente meio que tem um reboot com esse Turma da Mônica Jovem, que é um projeto que foi anunciado há um tempão atrás, em 2016, um ano depois que o próprio Lições também foi anunciado, e a gente ficou durante vários anos aí em desenvolvimento, em retomada, em reinício, em reboot. O Turma da Mônica Jovem começou com a Bossa Nova Filmes e acabou sendo produzido pela Bronze Filmes, uma coprodução com a Sony Pictures, e ele olha para essa vertente dos gibis que eu pessoalmente nunca me interessei, eu nunca quis ler. Turma da Mônica Jovem, né, uma nova linha editorial que começou a se publicar em 2008, que acompanhava as aventuras adolescentes aí do Cebolinha, da Mônica, do Cascão, da Magali. É quase como se fosse o Riverdale da Turma da Mônica, né? Você pega esses personagens crianças e coloca eles sobre um filtro adolescente, com um tipo de aventura bem diferente. E assim, mesmo antes de assistir o filme, eu via isso como um potencial desperdiçado, porque eu acho que você poderia ter feito mais filmes com um elenco fantástico dos dois primeiros filmes, e eles mesmos se tornarem a Turma da Mônica Jovem, porque as crianças já estavam crescendo. Mas temos esse reboot aí que chega agora nos cinemas, na direção do Maurício Essa. E assim, não bastasse eu já achar que é um desperdício de potencial você pular pra Turma da Mônica Jovem com outro elenco, não ajuda também o fato de que o filme é muito, muito fraco. A história do filme acompanha um grupo de amigos Mônica, Cebola, Cascão, Magali e Milena. Ao voltar para a escola após as férias escolares, o grupo investiga o misterioso desaparecimento de seus colegas, que tem conexão com uma entidade sobrenatural escondida através de espelhos. Então é um grande choque para mim ver o tipo de história e abordagem que a Turma da Mônica Jovem faz. E assim, eu imagino que talvez isso esteja na HQ, no mangá, talvez faça parte do material base, mas é realmente o Riverdale da Turma da Mônica, com direito a diversos elementos sobrenaturais, com uma pegada de ação. O Cascão é parkour por algum motivo, a Magali é uma bruxa também. Assim, eu considero uma fuga bem grotesca de tudo que torna a Turma da Mônica legal. Você, obviamente, deixa todos eles mais velhos, transforma em adolescentes, e como esse filme está sendo em 2024, são adolescentes da geração Z, então você tem aí smartphones, celulares, muitas gírias, hashtags, e eu acho tudo tão artificial. Eu acho que eles não conseguem pegar essa veia jovem, adolescente que eles estão querendo, né? Especialmente através do elenco. Eu fico triste que o elenco fantástico dos dois primeiros não esteja de volta, porque a gente tem aqui um grupo de atores que, sério, pessoalmente eu achei muito inexpressivo, não tem carisma, eles são tão plásticos, tão artificiais. Tem aquele grande problema do cinema nacional que eu sempre comento por aqui quando aparece, né? Que é ator e atriz que entrega a fala perfeitamente como tá escrito, sabe? Nossa, obrigado por me entregar este livro dos meus contos preferidos. As pessoas não falam assim no mundo real, e sempre quando eu vejo esse tipo de entrega, esse tipo de oratório num filme nacional, eu fico muito frustrado porque ele me tira
toda a imersão, sabe? O que vem é a artificialidade, e isso tá por todo esse Turma da Mônica jovem. O roteiro foi escrito aí a várias mãos pela Regina Negrini, Sabrina Garcia e o Rodrigo Goulart, e é um emaranhado de história, assim, uma história de terror com outra dimensão, com esse inimigo oculto atrás do espelho, onde você tem o Matheus Solano interpretando o louco, e ele acaba trazendo essa entidade, começa a sequestrar as pessoas, é quase que um Scooby-Doo com a energia de um Riverdale, mas que também remete um pouco a Feiticeiros de Waverly Place, sabe? Tudo isso me lembra uma produção de TV dos anos 2000 muito mal feita, muito mal executada. Você não entende as motivações de personagem, as coisas vão acontecendo, não tem muita conexão entre as cenas, entre os diálogos, entre tudo que vai movendo a história pra frente. Eu achei isso tudo muito fraco. Eu acho que com 10 minutos de filme eu já queria sair da sessão porque eu tava achando o resultado insuportável. E eu sei que isso é muito pessoal, talvez você goste desse filme, talvez você seja fã da HQ base e esse filme seja exatamente pra você, mas assistindo o filme eu não consigo entender pra quem que é. Ele parece meio bobo demais pra alguém mais velho, mas ao mesmo tempo um pouco edgy demais pra alguém mais novo, então eu não entendo quem é o público-alvo desse filme. O Maurício Essa, ele dirigiu aqueles 3 filmes lá da Suzanne Richthofen, a menina que matou os pais, e eu não sou muito fã de nenhum deles, pra ser sincero, e aqui eu vejo mais uma direção bem fraquinha, bem chapada. Tem momentos assim que vão pro terror, pra perseguição e pra adrenalina, que são vergonhosos de ver, sério. Eu até acho que tem um trabalho de efeitos visuais competente na maior parte, mas chegando no final tem um cenário com vários espelhos assim, que é um cenário muito bacana, mas é tão mal aproveitado, parece que o S só coloca um plano geralzão nesse espelho e deixa a ação desenrolar como se fosse uma novela dos anos 2000, sabe? É muito pouco cinematográfico e isso é decepcionante, ainda mais se tratando de uma adaptação de quadrinhos, né? Eu sinto que o Daniel Rezende sabia tão bem pegar aquele espírito cartunesco, mas trazer uma roupagem de cinema, era tão bonito de ver, e não tem nada nesse filme aqui, infelizmente. Eu diria até que ele beira o amadorismo em alguns momentos, sabe? Tem a famosa técnica do ADR, que é quando você grava o áudio depois para algum diálogo, para alguma observação, e tem muitos momentos claros disso aqui nesse filme. Tem uma cena que não saiu da minha cabeça, que é risível, onde você vê uma personagem abrindo um portão de um museu à noite, e ela fala pra ela mesma, numa tomada mais escura: nossa, ainda bem que eu achei a chave desse lugar na escola. É o tipo de coisa que você não vê num filme profissional. Sério, e assim, talvez eu esteja pegando um pouco pesado, mas é que eu tenho um apreço tão grande pela Turma da Mônica e pelo potencial do que esses personagens, do que essa saga pode render no cinema, que assim, começa a vir para um lado totalmente pessoal, porque eu já escrevi 2 roteiros da Turma da Mônica de outros personagens, do Astronauta e do Penadinho, e sabe, é tão complicado a indústria do cinema brasileira, porque, sabe, eu tenho esses roteiros, eu quero apresentar, eu quero que as pessoas vejam, julguem, avaliem, porque eu realmente acho que tem material bacana para fazer um grande filme, mas ninguém simplesmente teve interesse porque não são requisitados. Você tem que ser requisitado, né, participar de uma certa panelinha, mas eu acho que eu estou desviando do foco. Se vocês quiserem, um dia eu conto toda a experiência aí do roteiro do Astronauta, porque levou uns 2 anos da minha vida aí que não resultaram em nada. Mas enfim, quando eu vejo algo como Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo no cinema, que é tão imperfeito, sabe, com algumas imperfeições que eu via em curta, quando eu tava na faculdade, num filme de cinema aí pra todo mundo ver, uma sessão de imprensa, sabe, eu acho que é realmente uma vergonha, eu acho que é um desrespeito a esses personagens, ao Maurício de Souza, a os cineastas aí que tentam de toda forma entrar na indústria, fazer seus filmes. Enfim, se tem algo positivo que eu posso falar sobre esse filme, é que a fotografia do Marcelo Corpani é bem caprichada e ele consegue fotografar à noite com aquele filtro azul que eu gosto bastante. Então, esse acho que é o único ponto positivo desse filme que eu consigo pensar. Ainda tem a questão da trilha sonora, que é tão aleatória, é uma trilha sonora que tá tocando o tempo inteiro, sem interrupção. Ela vai pra cada lado, ela vai pro lado mais misterioso, pro lado rock and roll, pro trap, pro eletrônico, pro sintetizador. É a trilha sonora mais esquizofrênica que eu ouvi em muito tempo, e ela literalmente não cala a boca durante o filme inteiro. Eu sei que eu levei um pouco pessoal nesse vídeo aqui, gente, mas é que toda essa questão de filme da Turma da Mônica é um negócio que coça um lance aqui que não tem como eu não pensar toda vez que eu vejo um filme da Turma da Mônica do cinema. Mas enfim, pra Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, eu dou uma nota 2. Um baita desperdício de potencial, sério. Eu realmente espero que o próximo filme da Turma da Mônica, que é um do Chico Bento, se eu não me engano, seja melhor do que esse daqui, porque depois do Laço e do Lições, que foram 2 grandes filmes,
eu vejo um grande desrespeito à marca do Maurício de Souza com esse filme. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam desse filme, suas opiniões gerais sobre Turma da Mônica e se vocês assistiram os 2 filmes do Daniel Rezende. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.